Até a produção deste vídeo, o DCU segue em pré-produção. Nada, nem mesmo um trailer de qualquer coisa foi lançado ainda, e as informações que temos sobre cada um dos 13 projetos confirmados até agora são relativamente limitadas, especialmente para aqueles que ainda estão mais distantes. Há cerca de 50 personagens que já foram confirmados para este universo, mas não só não sabemos onde alguns deles vão aparecer, e se os personagens que foram confirmados para aparecer em um determinado projeto também vão aparecer em outros, como também cada projeto certamente terá muitos outros personagens do universo DC incluídos no elenco. Neste vídeo vou analisar e prever quais personagens podem aparecer em cada projeto com base no que sabemos, sendo realista, pois não é possível ter o Batman em todos os projetos, mesmo sendo fiel aos quadrinhos. Deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo do DCU e me ajudar a alcançar 100 mil inscritos. Vamos iniciar com o primeiro projeto do DCU, Comandos das Criaturas. Como Comandos das Criaturas é o próximo lançamento, sabemos mais sobre ele, incluindo quem estará presente. Personagens confirmados até agora: Rick Flag Sr., Nina Mazersky, Dr. Fósforo, Eric Frankenstein, Noiva de Frankenstein, Guerra de Infantaria Robô, Princesa Ilana Rostovich, Circe e do universo estendido da DC, Doninha, Amanda Waller e Johnny Konamos. Falando desses personagens que retornam, Comandos das Criaturas se conecta a muitos outros projetos como o Esquadrão Suicida, Pacificador, temporada 1 e 2, já que Rick Flag Sr. está confirmado para aparecer ao longo da temporada 2, assim como Waller. Basicamente, qualquer personagem de qualquer um desses projetos pode potencialmente aparecer em Comandos das Criaturas, porque eles não estão limitados pela necessidade de trazer de volta um ator. Como é animado, podem ressuscitar qualquer personagem, já estão trazendo Doninha, Amanda Waller e Johnny Canimus de volta. Então acho que é justo supor que muitos dos personagens dessas séries vão aparecer em Comandos das Criaturas. Não vou considerar personagens do Esquadrão Suicida, pois os vivos que não voltarão para esta série devem retornar em participações maiores e mais significativas. Acho que a maioria dos personagens de Pacificador estará na série, mas os do Esquadrão Suicida talvez não. Agora, Comandos das Criaturas vai ser uma grande mudança em relação aos quadrinhos. Na verdade, só um dos membros era realmente importante nos quadrinhos, e nos quadrinhos, os Comandos das Criaturas eram uma equipe de monstros baseada na Segunda Guerra Mundial. Aqui eles vão ser um esquadrão suicida formado por monstros. Então, talvez por causa do foco em uma releitura moderna dos Comandos das Criaturas, talvez seja, de fato, um revival canônico de uma equipe da Segunda Guerra Mundial, que era composta pela formação clássica, exceto pelo Frankenstein, que vai estar na série, incluindo Matthew Shreve, Wolfpack, Vincent Velcoro e Medusa, que podem aparecer em flashbacks. Seria interessante se, em alguns flashbacks da série, mostrassem vilões sendo capturados por seus inimigos dos quadrinhos. Por exemplo, Cersei é uma vilã muito importante da Mulher Maravilha e, sinceramente, isso pode realmente acontecer, já que James Gunn disse que vai colocar a Mulher Maravilha em mais animações. Além disso, a Mulher Maravilha não foi confirmada em nenhum outro projeto, nem mesmo naquele que foca na parte do mundo dela, Paraíso Perdido, já que se passa antes do nascimento dela. Talvez estejam esperando essa série para a estreia da Mulher Maravilha, antes de divulgar outros projetos dela. Agora, eles provavelmente teriam que escalar a Mulher Maravilha, mesmo que ela não tenha falas, já que a personagem teria que ser modelada a partir da atriz. Mesmo sem ser escalada, ela pode aparecer em silhouette. Outro personagem poderia surgir em silhouette, como o Batman, visto talvez do ponto de vista do vilão capturando o Dr. Fósforo, seu inimigo. Além disso, Doninha, ainda não confirmado neste universo, é vilão do Nuclear e ligado à origem de Martin Stein. Quem sabe, talvez o Nuclear ou Martin Stein surja no DCU e talvez seja aqui pela primeira vez se vermos a origem do Doninha. Além do Doninha, outros personagens podem ter suas origens mostradas na série. Por exemplo, o pai da Nina Mazersky, Myron Mazursky, pode aparecer, assim como o criador do Eric, Dr. Frankenstein, e o criador do Guerra de Infantaria Robot, Robert Crane. A filha do Dr. Fósforo, Princesa Tinderbox, é menos provável, então não a incluí neste gráfico final que mostra minha previsão do elenco completo de Creature Commandos, considerando personagens dos quadrinhos e Ilana Rostovich, já confirmada. Os personagens confirmados para Superman são Superman, Lois Lane, Jimmy Olsen, Lex Luthor, Eve Tessmacher, Otis, Supergirl, Mulher Gavião, Lanterna Verde, Senhor Incrível, Metamorfo, a Engenheira, Perry White, Jonathan e Martha Kent, Krypto, provavelmente Solaris e possivelmente Maxwell Lord. Acho estranho só a Engenheira ter sido confirmada como membro da autoridade até agora, e duvido que ela seja a única a aparecer.
Os outros 6 membros principais da autoridade são o Doutor, Jack Hawksmoor, Jenny Sparks, Meia-Noite, Apollo e Swift, sendo o Doutor e Jack Hawksmoor os que mais apareceram em vazamentos e rumores. Apollo e Meia-Noite devem aparecer em Autoridade, mas não obrigatoriamente em Superman, mesmo sendo os mais populares do grupo. Enquanto tanto Jenny Sparks quanto Swift eu poderia ver sendo totalmente substituídas por Manchester Black e Mulher Gavião, respectivamente, a última já está confirmada para aparecer, enquanto a primeira talvez apareça. Como um último palpite, estou apenas seguindo os rumores e dizendo que Engenheira, Hawksmoor e o Doutor são os 3 membros da Autoridade dos quadrinhos que vão aparecer em Superman antes do resto aparecer no filme da Autoridade, ao qual, obviamente, voltaremos depois. Além da Mulher Gavião, 4 heróis da DC também vão aparecer, e personagens ligados a eles podem surgir. Sinceramente, por ser um filme do Superman, duvido que esses personagens tenham desenvolvimento ou elencos próprios. Prefiro nem considerar essa possibilidade. Esses personagens devem ser explorados em um spin-off, como Terrifics ou Lanternas. Além disso, este é obviamente um filme do Superman, e embora muitos personagens coadjuvantes do Superman já tenham sido confirmados, há outros que ainda não foram, mas que eu acho que deveriam aparecer. Por exemplo, Jor-El em forma de holograma, alguns funcionários do Planeta Diário como Cat Grant, Ron Troop e Steve Lombard, outros moradores de Metrópolis como Bebo Babowski, Maggie Sawyer, Dan Turpin e Emily Hamilton, além de um membro importante da gangue do Lex para acompanhar até mesmo Otis Mercy Graves. Embora, na verdade, talvez esse seja um personagem que eles possam apresentar mais tarde no universo para substituir Eve e Otis. Por fim, temos os vilões, e embora praticamente qualquer um possa ser escolhido, vou me limitar àqueles que foram sugeridos em algum momento por James Gunn ou que apareceram nos projetos do universo estendido da DC de cânone flexível. Assim, temos uma lista longa com Bloodsport, Mongol, Ultra Humanity, Titano, Brainiac, Parasita, Silver Banshee, Lady Blaze, Metalo e Bizarro. Agora, algumas dessas dicas são mais fortes do que outras. A presença de alguns desses personagens no filme mudaria completamente a história e simplesmente não se encaixaria. E alguns desses personagens talvez sejam grandes demais para aparecerem em um filme onde não são o vilão principal, a não serem uma participação especial. Considerando que Lex Luthor é o vilão principal e Solaris também pode ser, eu incluiria o Parasita, talvez o Metalo e uma participação do Brainiac para prepará-lo para uma continuação. Considerando tudo, veja a lista completa de personagens de Superman nesse cenário. O projeto final, que já começou a ser filmado até agora, é Pacificador Temporada 2. Os personagens confirmados para a temporada incluem Pacificador, Águia E, Vigilante, Amélia Harcourt, John Canimus, Leoda Adebayo, Mestre do Judô e o novo Rick Flag Sr. Após o final da primeira temporada, Auggie Smith deve surgir como Alucinação. Sobre os personagens que deveriam aparecer, há poucas bases além de algumas conexões indiretas. Como a primeira temporada criou tudo do zero, ao começar a série, seria impossível prever qualquer personagem além do Pacificador e talvez alguns de O Esquadrão Suicida. No entanto, um ponto de interesse que poderíamos ter analisado é o fato de que o Pacificador é da Terra 4 e se originou da Charlton Comics, não da DC Comics. E assim, Mestre do Judô apareceu em Pacificador, que também é desses mesmos quadrinhos. Portanto, outros personagens da Terra 4 podem aparecer em Pacificador. Ted Kord e possivelmente Jaime Reyes já foram confirmados no DCU, mas ainda não se sabe onde aparecerão. Mas eles fariam mais sentido em outro programa. Na segunda temporada de Pacificador, acho que personagens da Charlton Comics ainda não confirmados no DCU deveriam aparecer, como Questão, Sombra Noturna e talvez Capitão Átomo. Embora, pelo tanto de orçamento que o Capitão Átomo poderia consumir, e porque acho que há outro programa onde faria mais sentido ele estrear, eu ficaria apenas com Questão e Sombra Noturna. Sombra Noturna é definitivamente a mais provável, no entanto, já que Questão corre o risco de talvez ofuscar o Pacificador. Outros personagens dos Comandos das Criaturas, além de Rick Flag Sr., também podem aparecer, mas é menos provável. Digo menos provável porque os outros precisariam de imagens geradas por computador ou próteses, sendo mais difíceis de incluir que o Flag. O Flag busca vingança contra o Pacificador, os outros não são relevantes para isso. Sinceramente, não acho que outros personagens dos Comandos das Criaturas vão aparecer. Além disso, a temporada pode introduzir outros personagens que têm alguma relação com os personagens do programa. Personagens como a recém-introduzida variante feminina do Pacificador, a Pacificadora, a Mestra Juno feminina Sonya Sato e todos os personagens relacionados ao Vigilante, dos quais há uma boa quantidade. O Vigilante em Pacificador difere bastante dos quadrinhos, inclusive na família. Não tem esposa nem filhos, e seu irmão se chama Gut, não Dorian.
Com o perfil do vigilante na série, não acredito que ele terá um romance como Drizzt ou filhos. Também duvido que outros vigilantes como Reg Sanders, Alan Wells, Dave Winston ou Donald Fairchild apareçam, ou que mostrem os pais dele, já que a primeira temporada focou nos pais do pacificador. Restam Gut Chase e seu irmão e um possível foco na Irmandade, o que pode funcionar. Gut Chase seria uma adaptação de Dorian Chase, então talvez ele mesmo virasse um vigilante. Alguns personagens citados na primeira temporada nunca apareceram, seria interessante vê-los agora. O Arqueiro Verde, por exemplo, seria legal. Ele foi citado na primeira temporada, mas isso soa irrealista. Assim como Dolman e Matter Eater Lad, que são referências anacrônicas sem sentido. Estou falando do Homem-Pipa, que teria um passado com o Pacificador. Aliás, o Batman já tem muitos vilões. O Pacificador enfrentaria o Homem-Pipa. Ele também poderia pegar emprestado o Bat-Mirim, citado na primeira temporada como explicação para a mudança de universo. Agora sim, o Bat-Mirim é famoso por só se importar com o Batman, mas talvez essa versão tenha se cansado do Batman por um momento ou algo assim. Sendo honesto, acho que outros personagens se encaixariam melhor nessa mudança de universo da temporada, especialmente o Psicopirata, único nos quadrinhos a manter memórias das linhas do tempo anteriores após resets do universo. Antes, ele também podia ser um super vilão que controla emoções, não me surpreenderia ver o Psicopirata na segunda temporada. Então isso é só o que podemos prever. Acho que a temporada vai ter muitos outros personagens que ninguém poderia imaginar, mas só com base no que sabemos, aqui está como eu acho que seria o elenco de personagens. Para Walder, só Amanda Waller e Johnny Canimus foram confirmados, então teremos que especular mais. E o que sabemos até agora sobre a premissa simplesmente não nos dá informações suficientes para seguirmos em frente. Logo de cara, James Gunn mencionou em certo momento que a série contará com membros da equipe Pacificador. Quando ele disse isso, Walter serviria como uma temporada 1,5 de Pacificador entre as temporadas, mas mudou. Agora Walter será lançado após a temporada 2 de Pacificador. Mas isso pode significar que Walter será apenas a temporada 2,5 em vez de 1,5, então acho que podemos esperar que outros personagens de Pacificador, potencialmente todos os principais, apareçam. A filha, a nora e talvez o pai e o irmão de Leota, Joseph e Martin, já seriam suficientes, apesar da família de Walter ser grande nos quadrinhos. A série terá ligação com o Esquadrão Suicida e pode trazer de volta membros da equipe de Walter, como Dale Byner e Florence Crawley. E além disso, a série também vai se conectar com os comandos das criaturas, então pode apresentar esses personagens de alguma forma também. Exceto por Rick Flag Sr., duvido que isso ocorra pelas mesmas preocupações orçamentárias do Pacificador. Devemos considerar a premissa da série. Waller será presa por seu papel na Força Tarefa X, exposto por sua filha na primeira temporada de Pacificador. O que eu estou prevendo a partir daí é que Waller será parecida com algo como o Rei do Crime na terceira temporada de Demolidor, um gênio implacável que assume o controle da prisão em que está e constrói algum tipo de agência ao longo do caminho. Acho que a Checkmate será criada e terá papel importante no capítulo, com vários personagens aparecendo, inclusive Senhor Incrível e Maxwell Lord já confirmados no DCU. A Checkmate tem cerca de 100 membros, mas os mais relevantes são Senhor Ossos, Rei Faraday, Mark Shaw, Sargento Steel, Jessica Midnight, Paleb, Benny Khalid, Sasha Bordeaux e Valentina Vostok, que vou considerar na minha previsão. Alguns personagens do Esquadrão Suicida e Phoenix Gambit, como Pistoleiro, Brown Sager, Conde Vertigo e talvez até Batman, podem aparecer no DCU antes de Os Bravos e Destemidos, mas não em comandos das criaturas. Eu incluiria o Conde Vertigo, pois ele poderia integrar a Checkmate e aproveitaria para apresentar o Arqueiro Verde ao DCU aqui também. E finalmente, para encerrar, há vários personagens da DC que podem estrear aqui simplesmente por estarem intimamente ligados ao lado governamental do universo DC. Nathaniel Adams, antes de virar Capitão Átomo, pode aparecer, assim como Sam Lane, Steve Trevor, General Eiling, Exterminador e nas conspirações governamentais, o Questão pode retornar. Esses personagens vêm de diferentes partes do universo DC, esse é o ponto. Acho que Waller pode expandir bastante o universo sob uma perspectiva governamental e realista. Com isso em mente, assim fica a lista de personagens. Além de Superman, só Supergirl Mulher do Amanhã tem data de lançamento até agora. Até agora, só a Supergirl foi confirmada no filme. Ruth Marie Null foi praticamente confirmada por James Gunn, e Krypto também parece muito provável. O diferencial desse filme é ser uma adaptação direta de uma história específica, que quase não tem personagens nomeados, tornando isso totalmente possível.
Já sabemos todos os personagens que aparecerão. Além de Supergirl Root e Krypto, também aparecem Creme das Colinas Amarelas, Brigada dos Bandoleiros, Cometa o Super Cavalo e os pais de Kara em flashbacks. Dito isso, acho que algumas mudanças serão feitas. Não acredito que o Cometa apareça, e o Krypto deve assumir parte do papel dele. Acho que o filme pode ser uma boa chance de mostrar e expandir o lado cósmico do universo DC, mesmo que só com participações especiais, já que Lanternas se passa na Terra. Todos fariam apenas participações especiais, mas acho que alguns Lanternas Verdes alienígenas, como Kilowog e Tomarai, além de personagens espaciais como Lobo, Adam Strange e talvez Brainiac, poderiam aparecer, preparando-o para algo futuro. Acho que o Superman deveria aparecer em uma participação especial no início, fim ou em flashback. Então, Mulher do Amanhã não tem um grande elenco de personagens, então o filme também não teria. É o menor do vídeo. Os personagens confirmados para os Bravos e Destemidos são o Batman e Damian Wayne, também conhecido como Robin, mas também é seguro supor que os outros membros da família Morcego já confirmados para o universo, Asa Noturna e Cassandra Cain, também vão aparecer. Assim, você pode preencher as lacunas da família Morcego, já que Damian e Cassandra sucedem Tim Drake e Barbara Gordon. Jason Todd pode ainda estar morto, então talvez não apareça. Stephanie Brown e outros como Batwoman, Batwing e o Sinal podem ainda não ter estreado. A família do Batman estrearia como Batman, Asa Noturna, Robin, Oráculo e Batgirl. Com Jason Todd morto, então Damian entra, se torna um novo Robin e talvez Tim mude sua identidade para algo como Capuz Vermelho. A partir daí, precisamos trazer o elenco clássico de personagens de qualquer história do Batman, como Alfred e James Gordon, e alguns outros personagens de apoio para preencher o mundo, como Lucius Fox, René Montoya, Harvey Bullock e Vicky Vale, mesmo que alguns desses personagens não precisem necessariamente ter papéis grandes. Acho que os Bravos e Destemidos provavelmente já vai ter bastante trabalho apresentando tantos personagens assim, então deveria se limitar a Gotham, sem outros heróis da DC aparecendo, talvez só uma participação especial do Superman, e aí vamos encerrar falando dos vilões, dos quais o Batman obviamente tem um monte, o maior número da história dos quadrinhos. Então eu tive que reduzir as opções e fiz isso em duas categorias, e são essas duas coisas que eu acho que o filme deveria focar. Primeiro é a história de fundo do Damian, ou seja, Rachel Gould, Talia al Ghul e alguns outros membros da Liga dos Assassinos como Sensei, Ubu, talvez até Merlin, para fazer uma pequena conexão com outros personagens do DCU. E também o lado fantástico e pouco explorado em live action dos vilões do Batman, incluindo a participação da Liga dos Assassinos. Então, eu acho que personagens como Man-Bat, que teve um papel importante no material original, assim como sua esposa e também o Crocodilo, deveriam aparecer nesse filme. Então, é assim que o elenco de Os Bravos e os Destemidos deveria ser. Considerando tudo, o Monstro do Pântano é basicamente uma folha em branco de filme neste momento, com os únicos personagens confirmados sendo Alec Holland e o próprio Monstro do Pântano, e a única coisa que sabemos é que será uma história de origem sombria. Podemos incluir o elenco de apoio de Monstro do Pântano, como Abby Arcane, Matthew Cable, Linda Holland, que morreria, e vilões importantes para sua origem e histórias. Anton Arcane, Avery Sunderland e Jason Woodrow, que pode virar o Homem Florônico. Eu suspeito que Monstro do Pântano também vai iniciar um lado sombrio da Liga da Justiça no universo DC, por isso é provável que ao menos um deles apareça, especialmente Constantine, já que não precisa de muita explicação de fundo. Ainda assim, provavelmente não seria algo muito grande no geral. Gostaria que Monstro do Pântano explorasse o conceito do verde e assim outros personagens ligados a ele pudessem aparecer. Personagens como Orquídea Negra, que na verdade é membro da Liga da Justiça Sombria, então talvez ela devesse ter um papel nesse filme. Era Venenosa, Espinho Quebrador, Lady Jane, Juniper, Beldame, provavelmente não todos, mas alguns deles, especialmente Orquídea Negra. A história é mais contida, então Monstro do Pântano teria menos personagens. Apesar dos argumentos para mostrar os 7 membros originais em Authority, apenas o engenheiro foi oficialmente confirmado até agora. Mas como eu disse antes neste vídeo, acho que Meia-Noite, Apollo, Jack Hawksmart e o Doutor certamente também vão aparecer, enquanto Jenny Sparks e Swift são menos certos. Nos quadrinhos, Jenny Sparks representa o século XX e Jenny Quantum é o novo espírito do século XX e uma época em que este filme será lançado e provavelmente ambientado. Eu trocaria Jenny Sparks por Jenny Quantum ou Manchester Black, que tem personalidade parecida e talvez mais reconhecimento para a equipe. Eu simplesmente ignoraria Swift por ser muito parecida com a Mulher Gavião. Eu não colocaria a Hawkgirl na equipe porque ela não combina com o time, é mais heróica. Eles também podem apresentar outros personagens da Wildstorm, como Grifter, Zealot, Jackson King e Christine Trelane, não como membros da autoridade, mas como coadjuvantes ou heróis em papéis menores. Como a autoridade é um spin-off do Superman,
Acredito que ele e outros personagens, como Clark Kent, Lois Lane e a equipe do Planeta Diário, devam aparecer cobrindo notícias sobre a autoridade, com Clark também como Superman. Por fim, temos os vilões desse filme, que é quase impossível de prever. Poxa, a gente nem sabe se o filme vai ser um filme típico de super-herói. Talvez o Superman seja o antagonista principal sem um vilão real. Se houver, poderiam usar qualquer vilão do universo DC que não seja principal de um herói específico. Isso seria impossível de prever, então vou me basear só no material fonte principal, The Authority Volume, onde Kazem Gamora, o Doutor Renegado, Jacob Krigstein e os americanos são os mais prováveis. Na minha opinião, Kazem Gamora, talvez com seu filho, deve ser o mais provável de aparecer no filme. E assim, o elenco de The Authority ficaria assim. Lanterns é curioso porque, apesar de podermos incluir toda a tropa dos Lanternas Verdes, a série se passa na Terra, então poucos Lanternas Verdes alienígenas devem aparecer. Os Lanternas Verdes humanos já foram confirmados, Hal Jordan, Jon Stewart e Guy Gardner. Dito isso, eu realmente acho que alguns dos principais membros da tropa dos Lanternas Verdes, como Sinestro, Kilowog e Ganthet, vão aparecer de alguma forma. Provavelmente um papel pequeno, já que a série focará nos relacionamentos dos Lanternas com pessoas da Terra como interesses amorosos, coadjuvantes ou vilões. Acho que alguns parentes do Hal e do Jon podem aparecer como Jack, Jim e Susan Jordan para o Hal. Para Jon, sua mãe Shirley Stewart e personagens como Carol Ferris, Thomas Kalmaku e Carrie Limbo podem aparecer. A série deve focar em vilões da tropa dos Lanternas Verdes da Terra, possivelmente antes dos filmes abordarem vilões do espaço. Isso pode incluir nomes como o Dr. Polaris, Hector Hammond, Mão Negra, Goldface e Sonar, já que se trata de uma série de televisão. Sinceramente, é possível que todos eles apareçam. James Gunn afirmou que Lanternas terá um mistério ligado à trama principal do capítulo, mas sinceramente não dá para prever o que será, então nem vou tentar. E finalmente, o fato da série se passar na Terra e ser uma série de televisão pode permitir uma oportunidade única de vermos vários heróis importantes aparecendo em 1 ou 2 episódios para se juntar aos Lanternas. Os mais prováveis são Arqueiro Verde, que já teve história em quadrinhos com Hal, e o Flash, pois costumam se unir. Depois, Fogo e Gelo, já que Guy tem romance com Gelo, e Vixen e Mulher Gavião, pois Jon tem romances com elas em adaptações. Nem todos podem aparecer, isso seria insano, mas eu diria que os que mais se encaixam e parecem mais prováveis são a Vixen, que já foi confirmada para esse universo, depois o Arqueiro Verde, e através do Arqueiro Verde, a Canário Negro, que possivelmente faria sua estreia nessa série. E assim está o elenco de Lanternas. Gladiador Dourado e Monstro do Pântano são como folhas em branco. Sabemos que o Gladiador Dourado vai aparecer, mostrar sua origem, e que volume 2 é a fonte, mas só isso. O elenco de apoio do Gladiador Dourado, como Skits, Daniel Carter, Rose Levin, Michelle Carter e Rip Hunter, além de vilões como seu pai John Carter Supernova, Schiller, Rex Hunter, Mind Racer, Homem Perfurado e Besouro Negro, são possibilidades. O Besouro Negro levanta outra questão, o Besouro Azul nisso tudo. Jaime voltará, mas não sabemos onde, Ted Kord existe, mas ainda não apareceu totalmente. Por conta do relacionamento deles nos quadrinhos e do potencial do Besouro Negro como vilão, é quase certo que os Besouros estrearão no DCU, ou ao menos aparecerão. O Blackguard, vilão do Gladiador Dourado, pode já ter surgido neste universo em Esquadrão Suicida, sendo o primeiro inimigo enfrentado pelo herói. Ele morreu, mas o Gladiador Dourado é um viajante do tempo. Seria interessante revê-lo usando isso. O volume 2 será o principal material de referência, mas se passa em uma fase mais avançada da carreira dele. O volume 1 mostra sua origem e deve inspirar as primeiras aventuras, episódios e o comportamento do Gladiador Dourado. Os coadjuvantes desse período devem aparecer enquanto ele busca ser um super-herói famoso, o agente Dirk Davis, a assistente Trixie Collins e funcionários da Gladiador Dourado Internacional, como Matt Garrison e Jack Sue. Também imagino Maxwell Lord na série, pois tem forte conexão com Ted Kord. Só podemos especular, então segue o elenco de Gladiador Dourado. Paradise Lost atualmente não tem nenhum personagem confirmado, mas é bem seguro assumir que Hipólita vai aparecer como personagem principal. Personagens anteriores ao nascimento de Diana são menos certos de assumir, mas ainda relativamente seguros, como Núbia, Antíope, Mala, Filipa, Ésia, Dalma e Exoristos. Também imagino que podem incluir outro grupo de Amazonas como as de Banamigdal. Assim, personagens como a irmã de Hipólita, Rainha Atalta, Faruca, Aquila, Anahide, Karna e Pitneia poderiam aparecer. Outros personagens possíveis são a outra irmã de Apolo, Astarte.
todos os outros deuses do Olimpo, como Ares, Zeus, Hera, Hércules, Hades, etc., o que faria com que não houvesse apenas personagens femininas neste programa, mas também personagens masculinos. O único personagem confirmado para este universo e que deve aparecer é Circe, praticamente todo personagem da Mulher Maravilha que existia antes de seu nascimento. Provavelmente até a Mulher Maravilha, pois imagino a série com uma temporada terminando no nascimento de Diana. Tecnicamente, ela apareceria como um bebê no final. Com isso, esse seria o elenco de Paraíso Perdido. Depois de Os Bravos e Destemidos, ou talvez até antes, dependendo do cronograma de lançamento, alguns dos vilões mais fantásticos do Batman serão apresentados, e Arkham poderia explorar os vilões mais pé no chão e insanos do Batman que pertencem ao Asilo Arkham. Até agora, nenhum personagem foi confirmado, mas há 4 categorias de personagens que muito provavelmente e com certeza irão aparecer. Primeiro estão os funcionários de Arkham, como Jeremias Arkham, Aaron Cash, Frank Bowles, Quincy Sharp, Penelope Young e Hugo Strange, inspirados nos jogos Arkham. Alguns desses personagens estrearam nos jogos Arkham e deveriam ser trazidos para cá. Depois, considero apenas os internos de Arkham, que são vilões insanos e sem poderes da galeria do Batman, pois é um asilo e, em live action, personagens que exigem imagens geradas por computador seriam complicados. Além disso, acho que esses vilões nem deveriam estar no asilo Arkham. Então, Coringa, Charada, Duas Caras, Espantalho, Silêncio, Chapeleiro Maluco, Ventríloco, Zaz, Homem Calendário, Traça Assassina, Vagalume e Professor Pig. Se não citei outros vilões sem poderes, é porque não os considero insanos para estarem em um asilo. Ou talvez sejam introduzidos depois, talvez ainda não tenham aparecido neste universo. A exceção é a Arlequina insana, mas excluída pelo fator imprevisível do Esquadrão Suicida. Ela já deveria ser livre. O Asilo Arkham deve colaborar com o Departamento de Polícia de Gotham, então a categoria 3 inclui James Gordon, Renee Montoya e Harvey Bullock. E finalmente, alguns membros da família do Batman também deveriam aparecer, mesmo que seja em um papel menor, o que, se isso for lançado antes de Os Bravos e Destemidos, então para alguns deles pode ser a estreia deles no DCU. Confira agora os personagens do Asilo Arkham. Por fim, chegamos aos Jovens Titãs, filme sobre o qual nada se sabe dos personagens ou da versão da equipe que será adaptada. Quando o filme foi anunciado pela primeira vez, eu fiz um vídeo falando sobre como eu acho que deveria ser a formação dos Jovens Titãs. Se quiser saber por que escolhi essa formação e não viu o vídeo, o link está nos cards. Mas basicamente, a formação é Damian Wayne, também conhecido como Robin, Bart Allen, também conhecido como Kid Flash, Cassandra Sandsmark, também conhecida como Moça Maravilha, e então Cyborg, Ravena e Mutano. E é nessa formação que vou basear o elenco aqui. Assim, personagens afiliados como Silas Stone, Trigon, Angela Roth, Marie e Mark Logan, Batman, Asa Noturna e Mulher Maravilha poderiam aparecer. O Flash não está incluído porque quero que seja o Wally West neste universo e para que Bart estreie nos Novos Titãs como nos Novos 52. A Estelar não está na equipe porque quis formar um time só de adolescentes, e acho que ela deve ter a mesma idade do Asa Noturna, que já seria adulto nesse universo. No entanto, ela não seria uma integrante, mas eu acho que ela deveria aparecer, talvez como uma heroína já estabelecida e alguém que era próxima do Asa Noturna nesse mundo. Quanto aos vilões, eu mencionei o Trigon, mas acho que eu o deixaria para uma continuação. Ele apareceria, mas não como vilão. O Exterminador voltaria em uma sequência, enquanto Simon e o Quinteto Terrível seriam os vilões deste filme. Por quê? Bem, porque eles são os maiores vilões dos Titãs que ainda não foram usados como vilões principais em uma temporada de Titãs. Esse seria o elenco dos Jovens Titãs. Obrigado por assistir e até logo.